A paz do Senhor Jesus seja com todos. Aqui é o capelão pastor Adeudo Bueno. Eu sou locutor e apresentador da rádio Paz e Música. Estou aqui hoje para convidar a todos vocês, meus amigos, amigas, conhecidos e seguidores de Cristo. Mas antes disso, antes de eu fazer esse convite, eu peço a você que vai ouvir e ver esse vídeo e essa mensagem, que se inscreva no nosso canal, deixa seu like, comente, compartilha para alcançar e abençoar um número maior de pessoas. Antes de eu fazer esse importante convite para vocês, eu quero ministrar uma breve palavra que se encontra na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 9 ao 22, que diz assim: Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei parecer juntamente com a terra. No 14: Faze-me uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calefatarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 covados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 covado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e os teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Meus irmãos, nós estamos aí numa grande obra. Eu digo grande porque tudo que Deus faz é grande. Tudo que Deus chama alguém para fazer, mesmo sendo pequeno, se verdadeiramente é o chamado de Deus, se torna grande. Deus não te chama para as coisas grandes. Deus te chama para fazer as coisas pequenas se tornarem grandes. Se Deus lhe pedisse para construir uma arca, um navio, o que você lhe diria? Deus pede para Noé construir uma arca para salvar a sua família. Noé entendeu perfeitamente o pedido de Deus e construiu a arca, apesar de todas as circunstâncias contrárias e adversas. Percebam o momento e estilo de vida que os homens estavam vivendo naquela época. Tempos de perversidade, a maldade do homem aumentando sobre a terra, afastamento de Deus, ganância, egoísmo, desonestidade, imoralidade sendo aumentada de todas as formas. O texto diz que Deus viu que a terra toda estava corrompida de violência. Então, veja bem, resolve destruir toda a criação através do quê? Do dilúvio.
Somente os que entrassem na arca seriam salvos deste dilúvio. Deus não chama Noé para construir esta arca, para que sua família fosse salva quando viesse o dilúvio. Olhando para o período dos tempos de Noé, você acha que está muito diferente dos tempos de hoje? Aleluia, glória a Deus. A corrupção acabou, não existe mais ganância e nem egoísmo. Vivemos em uma época que não existe mais imoralidade. As pessoas têm buscado viver uma vida que agrade a Deus? Ou a conduta dos homens hoje aborrece a Deus? Creio firmemente que a época que estamos vivendo é muito pior do que a era de Noé, meus irmãos. A humanidade tem sido dopada por toda sorte de entorpecimento, um desejo de viver a vida de uma forma desenfreada. E se você concorda com esta afirmação, então mais do que nunca precisamos de construtores de arca. A palavra de hoje que eu quero passar para vocês, meus irmãos, é um chamado para você ser um construtor de arca para salvar a sua família de um grande dilúvio que está por vir. Não um dilúvio de águas, mas um dilúvio de calamidades que está por vir sobre a terra, assolando toda a estrutura familiar. E nossa família precisa estar protegida. Você hoje é chamado para construir um estilo de arca para salvar a sua família da destruição e da ruína, meus irmãos. De que forma podemos começar a construir esta arca? Hoje, eu senti no coração e por a misericórdia de Deus estou atendendo um chamado que Deus colocou no meu coração. Estamos numa cidade no interior, nós morávamos em Florianópolis, ali na praia de Canasvieiras, eu mais minha esposa, a capelã Lourdes, e Deus nos chamou para fazer uma missão neste lugar. Chegamos aqui e do jeito que nós encontramos isso aqui, só por Deus mesmo, espiritualmente falando. Não tem sido fácil, tem sido difícil, mas Deus está dando a vitória. Deus está nos capacitando, Deus está nos ensinando e nos capacitando a construir a arca. Da forma que eu vejo nos dias de hoje, Deus chama construtor de arcas, essas pessoas, pastores, missionários, para construir a arca. Sim, hoje chamada de igreja. Para salvar o quê? Salvar a família. Deus bota sempre acima de tudo, primeiro de tudo, a família. Porque foi Ele que constituiu, foi Ele que criou, foi Ele que estabeleceu a família através do homem e da mulher. Sendo uma pessoa justa e pregadora da justiça, a Bíblia fala que Noé era um homem justo, meus irmãos. No livro de Pedro, no capítulo 2, no verso 5, vai nos revelar que Noé não somente era um homem justo, mas que também pregava a justiça. Pregar a justiça é protestar contra toda uma geração maligna e cheia de violência. É protestar contra toda forma de violência. Percebe-se que enquanto Noé constrói a arca, ele pregava a justiça. Vocês sabem da história, meus irmãos. De que forma você tem pregado a justiça, meu irmão? Sendo uma pessoa íntegra. Integridade é ser inteiro naquilo que é pedido para fazer. Ser uma pessoa que permaneça reta em sua conduta, independente da circunstância. Noé não construiu uma arca de acordo com seu próprio conceito ou com a forma que ele achava que devia ser feita. Noé construiu uma arca de acordo com a revelação de Deus, com as medidas que Deus pediu, para fazer com a madeira certa e com os produtos certos. Se Noé construísse uma arca de acordo com as medidas que ele achasse certo, a arca não suportaria o dilúvio. Lembre-se, as medidas têm que ser as que Deus ordenou e não as nossas medidas. Integridade tem a ver com o que Deus deseja e não com aquilo que achamos que deveria ser. Noé nos mostra que podemos ser pessoas justas e íntegras, mesmo em meio a uma geração perversa. Noé andava com Deus. Hoje,
Mais do que nunca precisamos de homens e mulheres que andem com Deus. O que é andar com Deus? Significa viver com os pensamentos em Deus, viver de acordo com os atos de amor de Deus. É amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. É amar mais a Deus, viver uma vida de adoração a Deus. Andar com Deus é viver uma vida que agrada a Deus e não aos homens. Construir uma arca é ser totalmente contra a corrente da sua geração. Oh, glória a Deus! Foi o que Noé fez. Em meio a uma civilização perversa, meus irmãos, onde os homens eram maus e certamente ridicularizavam a construção da arca de Noé, ele nunca se deixou influenciar. O nome de Noé está escrito na galeria dos heróis da fé, que diz assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Em Hebreus 11:7, Noé condenou o mundo. Hoje abraçamos o mundo e condenamos a Deus. Uma pergunta inquietante: hoje mais comprometidos com Deus, com nossa família ou com o curso deste mundo, hein? Noé pregou para toda uma geração de pessoas perversas, ninguém deu ouvido à sua pregação, mas a sua família sim. Noé salvou a sua família da destruição. O estilo de vida de Noé não impactou ninguém da sua geração, porém sua mulher, seus filhos e suas noras sabiam e criam no que Noé estava construindo. Noé se tornou um exemplo a ser seguido em sua casa. Sua família não se perdeu, foi salva. Todos da família estavam envolvidos na construção daquela arca. Sua casa é uma arca para sua família. Você tem sido um construtor de arca ou um causador de dilúvio, rei Sheiramana? Meu Deus do céu! Olha essa pergunta, meus irmãos. Você tem sido um construtor de arca ou um causador de dilúvio? Pessoas por todos os lados zombavam e ridicularizavam a família de Noé. Mas um dia começou a chover e todos pereceram. A maior pregação que uma pessoa pode ter é ser um testemunho para a sua família. Somos aquilo que edificamos. Não estamos edificando uma religião, uma doutrina ou uma filosofia de vida. Somos construtor de arca, aonde nossa família vai se sentir segura, protegida e amparada pela palavra de Deus. O que você tem feito para proteger e salvar a sua família da destruição? Quando consagramos um filho a Deus, estamos construindo uma arca. Quando ensinamos a eles o caminho do Senhor, estamos construindo uma arca. Quando conduzimos a nossa família à igreja, estamos construindo uma arca. Quando vivemos de acordo com os princípios da palavra de Deus, construímos uma arca. Construtores de arca permanecem firmes naquilo que Deus diz. De que forma você está ensinando a sua família que ela precisa entrar na arca? Percebam que existe uma grande diferença entre estar vendo a arca sendo construída e estar dentro da arca. O importante, meus irmãos, é estar na arca, certo? O tipo de dilúvio está para acontecer. Jesus está voltando, meus irmãos. Como você tem se preparado para esse grande e temível dia da sua volta? A esse respeito, veja o que Jesus diz quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vida dos filhos do homem, pois nos dias de Noé o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos.
assim acontecerá na vida do Filho do Homem. Mateus 24, do 36 ao 39. Jesus é a arca que Deus preparou para que todos os homens pudessem entrar e serem salvos. E o convite de Deus, avisando que todos podem entrar nesta arca, pois a porta ainda está aberta. A maldade do homem tem se multiplicado sobre a terra, e este é um indício de que algo vai acontecer. Aleluia! De que forma você está se preparando se ocorrer um dilúvio em sua casa? Sua família estará salva? Deus fez uma aliança com Noé. Assim também devemos ter uma aliança com Jesus. O sangue derramado na cruz é o sinal que somos lavados de todo o pecado. Se estivermos cobertos neste sangue, fazemos parte dessa aliança de vida eterna. E seremos justificados pela fé e salvos dessa geração perversa. Aleluia, meus irmãos. Louvado seja Deus. Olha só, meus irmãos. Assim estamos nós, em dias de hoje. Assim estou eu, a capelã missionária Lourdes Bueno, minha esposa, que está aí no vídeo, vocês estão vendo, nós construindo uma arca material e também arca espiritual. Mas essa que vocês estão vendo aí é uma arca material, é um templo de adoração a Deus, aonde vidas vão entrar aí, vidas vão ser resgatadas, vidas vão ser curadas, vidas vão ser libertas, vão entrar na arca para esperar o grande dia. Dilúvio nenhum vai pegar essas pessoas despercebidas, todos aqueles que crerem e entrarem na arca. Estamos aqui construindo mais uma pequena arca. Como eu digo, somos pequenos Noés na face da terra, construindo uma arca. E o convite que eu quero fazer para você é para neste domingo, dia 15, domingo próximo, para a inauguração de mais uma arca na face da terra. A Arca Boas Novas, a igreja no sítio. Nós começamos aqui no sítio do seu Rocio Silveira, com os cultos no sítio. Pela graça de Deus, Deus tocou no coração dele de ceder uma casa, sim, na frente aqui das suas terras, do seu sítio, para nós construirmos uma arca. Missionária capelã Lourdes Bueno e mais esse pastor capelão Adeildo Bueno que vos fala, estamos aqui trabalhando, construindo essa arca para a glória de Deus e para convidar você a participar conosco desse culto de inauguração, domingo, dia 15 de maio, às 17 horas, aqui na rua Alois Olders, número 2800, no sítio do Rocio Silveira, no bairro Abegaí, para um grande culto de gratidão a Deus e de inauguração da Igreja Missionária Boas Novas Capelania. Conto com você. Aproveite enquanto é tempo. Aproveite enquanto os construtores de arca estão na terra e não perca tempo. Não perca a sua salvação. Não faça como fizeram nos tempos de Noé. Venha para a arca. Jesus está chamando. As portas da arca em tempo de hoje ainda estão abertas. Um grande abraço e não esqueça, comente, compartilhe essa mensagem que Deus vai te abençoar. Um grande abraço do capelão pastor Adeildo Bueno e fica aqui o convite a você, meu amigo, minha amiga, conhecidos, irmãos em Cristo, seguidores das nossas redes sociais, para mais esse convite para fazer parte dessa pequena arca aqui na terra, mas grande no coração de Deus. Fique com Deus, um beijo no seu coração e até a próxima.